E aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, esse episódio eu conversei com o Davidson. Eu conheci esse cara num meetup técnico sobre Bitcoin e fiquei impressionado com o conhecimento técnico dele e também com a capacidade de comunicar o conhecimento dele para as outras pessoas. Por isso que eu fiquei logo muito interessado em bater um papo com ele aqui no podcast e espero que vocês gostem. Esse episódio ficou muito bom para quem está querendo entender mais sobre a parte técnica do Bitcoin, alguns detalhes que em muitos outros lugares não se fala. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir aí na plataforma de podcast. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem e até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando. Davidson, seja bem-vindo ao 21 Milhões Podcast. Eu queria te apresentar rapidinho aqui, o jeito, não te apresentar, mas contar para os ouvintes como é que eu te conheci. Eu comecei recentemente a frequentar alguns meetups aí de desenvolvedores, do pessoal mais técnico do Bitcoin. E em geral nos meetups sempre tinham umas 3 ou 4 pessoas ali que se destacavam pelo conhecimento técnico do Bitcoin. E uma delas é o Davidson, que também é conhecido no Discord como Eric. E eu fiquei interessado em conversar com ele e ele aceitou meu convite. Seja bem-vindo, Davidson. Valeu, é uma honra estar aqui no programa. Eu ouço todos os episódios do podcast. Acho muito legal ter algo assim em português, acessível para todo mundo, cara. Seu programa é muito massa, é um prazer estar aqui. Pô, que bom. Eu fico feliz de você ter aceitado o convite. Vamos começar essa conversa, então, pelo caminho de sempre que eu começo aqui. Me conta como é que você foi descobrindo o Bitcoin, como é que foi sua jornada. Então, eu ouvi falar desse negócio pela primeira vez em 2014. Foi na primeira grande... Quando a mineração virou algo famoso, né? A primeira vez, apareceu em vários lugares. Aí eu ficava andando em alguns fóruns aí, acabei ouvindo falar tal, tentei, não consegui nada, obviamente, em 2014 a dificuldade já era muito alta, já tinha êxito já. Só que aí eu comecei dinheiro da internet, negócio interessante, né? Na época aqui a gente era basicamente cheque, porque eu moro no interior, né? Então não tinha cartão de crédito, essas coisas. Ou dinheiro que você consegue mandar de um lado para o outro mundo pela internet, isso é interessante. Aí eu comecei a estudar tal, cheguei a baixar o core, pegar um pouquinho lá em Faucet, que eu perdi tudo, infelizmente, porque eu sou dos anos 2000, né? Então nessa época eu tinha 14 anos. Em 2014 você conseguia pegar moeda de verdade em site que distribuía, assim? Você falou que você pegou em Faucets, né? Que são esses sites que distribuem moedas de maneira gratuita para promover a adoção, é isso mesmo? É isso que eu entendi? Isso. Naquela época tinha, na verdade até hoje tem, só que você vai pegar tipo 200 satoshis a cada um dia, alguma coisa assim. Naquela época ainda era alguma coisa grande, era tipo 0.05, 0.005, era um negócio grande. Legal. E aí você até chegou a pegar uns, mas também nem sabe onde tá, porque era só brincadeira na época. Era só brincadeira, né? Não entendia o que estava acontecendo. Aí, tipo, eu achava legal e tal, mas não tinha aquele apelo, assim, de gostar. Aí, mais ou menos em 2016, eu comecei a assistir vídeo do Hyde, do Rafael e do Fraga, falando sobre libertarianismo, escola austríaca e tal. Aí eu comecei a curtir aquilo, entender que o sistema financeiro que a gente vive é uma porcaria.
Aí eu li aquele livro do Rothbard, que o Estado fez com o nosso dinheiro, Sim. e no primeiro momento a solução que veio à minha cabeça era ouro. Para mim era padrão ouro. Só que aí, lá para volta, meados de 2017, se não me engano, eu estava lendo era um post, alguma coisa sobre o Thomas Edison, e aí tinha uma parte lá que ele publicou uma ideia junto com o Henry Ford sobre um tal de dinheiro e eletricidade. Era tipo um dinheiro que, para criar novas unidades desse dinheiro, você precisaria gastar energia, ele seria lastreado na energia. Por quê? Porque, segundo eles, o problema do ouro é ele ser fisicamente dominável. E por ele ser fisicamente dominável, todas as guerras, antes das primeira e da segunda, né, todas as guerras que tiveram antes, e várias guerras que tem hoje, foram causadas por causa disso, porque as pessoas queriam dominar o ouro. E não só o ouro, também o petróleo, essas outras coisas. Um dinheiro que fosse baseado em eletricidade, a guerra não seria uma guerra física para dominar aquele ativo, mas sim uma guerra tecnológica, para criar mais energia de maneira mais barata e meio que a gente se beneficiaria dessa luta entre os países, porque energia mais barata é uma coisa boa. Então, Exato. aquilo foi tipo a chavinha que virou na minha cabeça, assim, eu sei o que é esse dinheiro de eletricidade, a gente já tem ele hoje em dia e tipo, já tá funcionando aí. Entendi. Que legal. Então foi meio que uma ideia do Thomas Edison lá do começo do século que te fez entender o Bitcoin. Sim, eles publicaram isso num jornal, não lembro qual jornal que era, mas foi em 1902 que eles publicaram isso. Que incrível. Na época não tinha tecnologia para isso, né? Nessa época acho que nem as válvulas termoiônicas existiam ainda. Mas os caras foram muito à frente do tempo, eles conseguiram vislumbrar algo que realmente está mudando a história da civilização. Perfeito. Aí, tipo, nesse momento, eu comecei a gostar de maneira ideológica, né? Tipo, esse negócio aqui é importante, a gente precisa disso aqui. Também, eu sempre fui muito assíduo na luta pela liberdade de expressão. Para mim, liberdade de expressão é o pilar de toda a sociedade. Se você não pode debater as ideias, então essa sociedade ela vai ficar estagnada ou retroceder. Perfeito. O diálogo é a única maneira de você conseguir melhorar as coisas. E aí eu sempre gostei muito do Tor, sempre gostei muito do projeto. E aí eu vi que o BTC também ele ajuda muito na liberdade de expressão, porque uma das principais maneiras que censura-se hoje em dia é o sistema financeiro. É tipo, cortando ali o financiamento das pessoas e tal. Então, casou isso tudo aí e falei assim, não, esse negócio aqui, cara, isso aqui vai mudar o mundo. Já estava mudando, né? Naquela época já estava mudando. Só que eu ainda não tinha parado para estudar como funcionava e tal. Eu comecei a estudar mesmo, para valer, foi no início da pandemia. Porque além de eu estar em casa, eu vim para casa dos meus pais e eu estava ajudando eles. Só que eu nunca gosto de ficar parado, assim, na parte intelectual. Eu gosto de sempre estar lendo alguma coisa e tal. Eu falei assim, tem esse negócio aqui que eu gosto, acho interessante, mas eu não sei como funciona. Eu sei o básico, tipo, transação, bloco e tal. Eu não sei a fundo. E eu tinha feito uma cadeira na faculdade, em 2019, final de 2019, chamada Teoria dos Números. Que é, tipo, a base para a criptografia moderna. A gente chegou a estudar RSA lá nessa disciplina. Teoria dos números é matemática discreta, esse tipo de coisa? Teoria dos números, você vai estudar a base da aritmética dos números inteiros. Você vai estudar os naturais, aí você vai estudar as propriedades dos naturais, vai estudar um pouco de teoria de prova, né? Como você prova as coisas em cima de um certo conjunto. Aí você vai provar que os inteiros são comutativo, associativo. Você vai provar alguns teoremas importantes dentro da matemática, tipo... Entendi, você pega a aritmética e vê até onde dá pra levar ela, né? Viu? As coisas que dá pra fazer com ela. Você chega, o máximo que você chega nesse curso, tipo assim, o auge dele, você prova o chamado Teorema Fundamental da Aritmética, que é o teorema que diz que todo número composto pode ser feito pelo produto de dois números, né? De dois primos. Você pega qualquer número que não seja primo, que não seja 0 ou 1, você consegue fazer ele como um produto de dois primos. Você chega até a provar isso aí. E aí lá a gente estuda aritmética modular, que é os módulozinhos lá. E
E a aritmética modular ela é muito importante para a criptografia moderna, né? A criptografia moderna a gente chama ela de Number Theoretic Basis, né? Baseada em teoria dos números, exatamente porque ela vem ali da teoria dos números. Aí, Uhum. tipo assim, achei interessante e tal. Criptografia, Bitcoin, tá tudo ali perto um do outro, eu comecei a estudar. Eu comecei ano passado a estudar e tô aí até hoje arrancando os cabelos estudando essa coisa, nunca termina, nunca chega no final. E tamo aí, né? Bacana, bacana. E como que você me conta um pouco como é que foi esse processo de estudar isso? Beleza, você tinha na faculdade você tinha essas matérias aí que você já se interessava e estava bem próximo do que é a criptografia e tal, mas quando você quis entender o Bitcoin mais a fundo, ó, por onde você entrou, por onde você começou os estudos? Eu comecei estudando arqueologia, porque eu gosto muito de história. É. Aí eu estudei arqueologia do BTC, white paper, os e-mails iniciais do Satoshi. Aí eu comecei a ver as referências dele, para poder ver o que cada um ali tinha contribuído. Aham. Eu, na criptografia, eu sei que na criptografia o equivalente ao que o white paper é para a gente hoje, na criptografia moderna existe um artigo publicado na década de 80, se não me engano, foi em 1980, por dois criptógrafos do MIT, o Diff e o Hellman, que Uhum. iniciou a coisa toda. Aí eu peguei esse artigo, li ele, Legal. O Diff e o Hellman, eles inventaram a criptografia assimétrica, né? Se eu não me engano, é isso? eles, tipo, a gente tinha essa ideia há muito tempo, só que Aham. eles criaram uma maneira O de método. você fazer aquilo ali, de implementar aquilo ali. Legal. E Entendi. Então. depois, Tá, continua, desculpa. então depois foi só, a partir do momento que você começa a entender as palavras-chave, fica muito mais fácil você pesquisar. Aí Aham. eu fui pesquisando, o que que é uma curva elíptica? Aí eu li alguns livros sobre curvas elípticas. Existem alguns livros curtinhos até sobre curvas elípticas, o grupo delas, o que que são, como que funciona. Aí depois eu em alguns artigos que falavam sobre o problema do logaritmo discreto nas curvas elípticas, que é o que a gente usa para criptografia. Aham. Aí eu entendi de onde vinha o problema porque eu tinha a base da computação, né? A gente estuda ostensivamente essa parte de problemas e classes de problema em termos de dificuldade, problemas Sim. polinomiais, não polinomiais. Então, para mim fez muito sentido aquilo ali, de que existem problemas que são difíceis de resolver computacionalmente, e fez muito sentido para mim usar esses problemas para fazer uma criptografia de chave pública. E aí foi, tipo, muito material. Se você me perguntar assim, liste todo o material que você leu, é impossível, porque foi muita coisa. Mas depois que você consegue pegar tipo, as palavras-chave para você pesquisar, fica muito mais fácil. Legal. Bom, então foi meio que uma coisa leva a outra, né? Você começou vou entender pelo primeiro da onde vem esse método criptográfico aqui, que é um dos métodos criptográficos utilizados no Bitcoin. E aí você foi ler a fundo sobre isso. Aí depois isso leva, tá bom, mas tem esse outro método criptográfico e sei lá, agora tem a rede P2P, eu vou pesquisar sobre isso e foi indo, foi indo, foi indo. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, assim. É uma coisa, tipo assim, hoje eu quero estudar a rede peer-to-peer. Aí eu já fiz uma implementação minha da rede P2P, que é uma coisa que eu Legal. sempre falo que se você quer entender alguma coisa, tenta implementar ela. Eu quero... Como que funciona esse tal de SHA-256? Todo mundo fala sobre isso. Eu vou ver o que que é. Não parece tão difícil, vou implementar. Aí implementei um SHA. É uma coisa leva a outra mesmo. Perfeito, perfeito. É, muito interessante esse sua trajetória. Eu acabei estudando algumas dessas coisas que você mencionou. Comprei um livro de criptografia, li bastante até eu entender como é que, de onde vinham as garantias de um hash, por exemplo, ou qual que era a matemática por trás da criptografia de curvas elípticas. Mas acho que eu meio que parei aí. Eu li os livros e tal, eu não implementei como você fez e tal. Então, por isso que eu tô te perguntando, queria saber como é que foi, como é que aconteceu mais a fundo, assim. E se alguém te perguntar hoje em dia, cara, tô interessado em começar a estudar mais Bitcoin, pode ser até uma pessoa que
que estuda a ciência da computação, então já tem uma base aí. Por onde você recomendaria começar? Eu acho que um lugar que sumariza bem tudo que você precisa é aquele livro do Andreas, Master in Bitcoin. Acho Legal. que ele consegue, tipo, Ele chama Keywords, ele introduz consegue te todos os dar assuntos, né? isso, ele toca ali todos os assuntos, então você fala assim, hoje eu quero ver esse capítulo aqui. E aí você consegue achar as keywords naquele capítulo e começar a pesquisar por sua conta. Legal, legal. Uma curiosidade que eu fui até procurar aqui no meu histórico da Amazon. Eu li um livro uma vez, não sei se você conhece, que é sobre a conjectura de Goldbach, que tem muito a ver Aham. com a matemática finita, que você estava mencionando. A conjetura do cara é que todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. E ninguém nunca achou um contra-exemplo disso, ou seja, ninguém conseguiu provar que isso é falso, mas também ninguém conseguiu provar, achar o teorema para isso, né? Não sei se você conhece a conjetura, você conhece esse livro também, chama o Uncle Petrus, o tio Petrus e a conjetura de Goldbach. O livro eu não conheço, mas a conjectura eu conheço sim. Tem muita gente que tem muito interesse em procurar, é uma conjectura velha já, mas até Uhum. hoje não conseguiram. É, legal. O livro é um romance, assim, é só sobre um matemático obcecado por esse problema e os problemas que isso causam na vida psicológica dele, mas é muito interessante essa conjetura aí. É, enfim, só É um parênteses. realmente o cara que fez essa conjectura, ele realmente ficou obcecado por ela e perdeu a vida dele inteira tentando achar. Ah, então pode ser. Esse romance provavelmente foi inspirado na história do cara mesmo. É que tem uns caras bem malucos, né? Tipo, tem uma universidade nos Estados Unidos publicou no início desse milênio os 7 problemas do milênio, né? Que é uma lista, uma curadoria que eles fizeram de problemas abertos em matemática Aham. e eles queriam ter a solução. Tipo, é interessante ter essa solução que vai dar um grande avanço para a matemática e para a ciência como um todo. Aí, tipo, em 2001, um camarada russo, ele conseguiu resolver um dos problemas, era um problema de topologia. E o prêmio desse negócio era US$ 1 milhão. O cara não pegou o prêmio, ele vive na garagem dele, tipo, fica lá tentando resolver esses problemas e a vida dele é isso. Ele falou que ele resolve esses problemas porque é o sentido da vida dele, que faz isso por diversão. Fantástico. Maravilhoso. Bom, legal. Agora vamos voltar um pouco para o Bitcoin. Mas se tiver qualquer outra curiosidade dessa matemática, pode trazer, fica à vontade, que eu sou fascinado por essas coisas. Em relação ao Bitcoin, uma coisa que eu queria explorar um pouco com você é a arquitetura do Bitcoin, no sentido em que ela assume que todos os participantes, ou todo mundo que roda um node, né, o software do Bitcoin, vai verificar todas as transações e a validade de todos os blocos. Eu queria que você pudesse falar assim, um pouco assim, por que isso, qual que é a intenção dessa premissa da arquitetura do Bitcoin e quais são as consequências, ó, as restrições do sistema, os trade-offs que existem em relação a isso. Então, o que eles queriam fazer, eu digo eles, os cypherpunks como um todo, estavam pesquisando esse tema. Uhum. Eles queriam um dinheiro, mas eles queriam que esse dinheiro ele não tivesse um ponto central de falha, que ele fosse resistente à compartimentação, né, também chamado Sybil Attack, que, tipo, o atacante ele pega eclipsa uma parte da rede, fazendo com que essa parte da rede só se conecte a ele, e aí o atacante consegue falar o que é a rede, que é a história da rede ali. Perfeito. Eles queriam que esse sistema fosse o mais antifrágil possível, né, que ele conseguisse ali resistir a ataques que são inimagináveis hoje em dia, mas que talvez em um mundo mais de opressão ou coisa do tipo, o sistema ainda sobreviveria, né? Como o Ralph Merton diz, um inverno nuclear pode destruir metade do mundo e ainda assim o Bitcoin vai continuar rodando. E essa rede ela foi feita exatamente para aguentar qualquer paulada que derem ali em cima dela. Então, para prevenir que você não seja
Sírio ataque, né? Se você não seja compartimentado ali da rede, a única maneira de fazer isso é você participando ativamente da rede e chegando à mesma conclusão que todo mundo chegou na rede junto com eles. O que é isso? Vai pegar todos os blocos, vai processar todas as transações, vai chegar no mesmo estado atual da rede do que todo mundo, porque aí você conseguiu verificar isso, você verificou por si mesmo. E para garantir que aquela realmente é a história que está todo mundo seguindo, você vai usar a prova de trabalho, que é uma coisa que você pode verificar também. O próprio Satoshi falava que a prova de trabalho tem essa propriedade interessante. Se você se conectar com um node honesto, você já tem 100% de chance que você está na rede certa. Porque Perfeito. Um node honesto já é o suficiente para você descobrir qual é a melhor chain. E ele foi feito exatamente para isso. Cara, o custo de você atacar hoje a rede do BTC, fazer ali um segmento, tipo assim, é um exchange, eu quero atacar essa exchange, fazer um eclipse dela ali. É muito custoso você fazer isso, porque você realmente precisaria pegar um número gigantesco de IPs, de máquinas ao redor do mundo, porque eles têm uma questão de distribuição geográfica. Precisaria ficar atacando, monitorando aquela exchange por muito tempo para poder limpar ali os endereços que ela tem. Então, ela é feita para ter essa resistência a ataque sírio e para ser resistente, de maneira geral, a ataques externos de qualquer um que queira derrubar a rede. Então, ela foi feita para ser incrivelmente antifrágil. E ela foi feita também com a resistência à censura em mente. A gente queria um dinheiro que fosse resistente à censura. E para que exista uma resistência à censura, você precisa que todos os participantes dessa rede sejam uniformes. Todo mundo é a mesma coisa. Isso que é uma rede que a gente chama de parte a parte. Ela não tem um servidor ou um data center ou algo do tipo. Ela é distribuída, descentralizada, né? Todo mundo tem exatamente o mesmo cargo, entre aspas, na rede. Então, essas são as duas premissas básicas que acabaram levando a esse sistema como é hoje. Entendi. Então, o sistema foi desenhado com a descentralização em mente, e isso acarreta que todos os participantes vão ter uma cópia completa do histórico de transações do Bitcoin. E por que isso? Porque para ser antifrágil, né? Para resistir a diversos tipos de ataque e a rede continuar de pé, e os usuários continuarem conseguindo transacionar sem censura. É mais ou menos isso? Isso. Legal. E depois que ele começou a rodar, e o Satoshi publicou tudo e começou a ter interesse, vários trabalhos acadêmicos foram feitos em cima do BTC e a gente descobriu coisas fascinantes sobre ele. Por exemplo, todo sistema que não tenha centro, que não tenha um coordenador central, ele está suscetível ao famoso problema dos generais bizantinos, né? Que é um problema de coordenação. Como você vai coordenar ali um grupo de pessoas que tem mínima comunicação e caso uma parte deles esteja agindo de maneira de má fé, né? Esteja tentando causar uma disrupção na rede. Uhum. A gente tem um resultado em teoria dos jogos, diz que a gente não consegue ter a chamada Byzantine Fault Tolerance, a tolerância a esse tipo de ou uma parte da rede cai, ou uma parte da rede está agindo de maneira de má fé ali, não são honestos. E a gente sabe que a gente não consegue fazer a rede se recuperar se ela tiver mais de um terço dos participantes ou caíram ou estão agindo de maneira errada. Se mais de um terço começar a ter problema, a rede não vai conseguir descobrir quem está causando o problema e não vai conseguir se recuperar. Só que o BTC, ele consegue levantar esse limite para 51%, porque ao invés de usar coisas subjetivas, o que seria subjetivo? Uma assinatura seria subjetivo, ou o horário do seu relógio seria algo subjetivo, mas o BTC ele não usa algo subjetivo, ele usa algo objetivo, uma coisa que pode ser verificável, que é o trabalho. Então, essa abordagem do Satoshi de usar o trabalho ao invés de algo subjetivo, algo que pode ser verificado ali pelas partes independentemente, você não precisa de mim para poder verificar. Tipo assim, supondo que eu sou minerador, você não precisa de mim para poder verificar o trabalho fala por si mesmo. Então, por ele conseguir
para ele ter essa diferença de ser baseado em algo objetivo, ele consegue levantar esse limite de 1/3 para 51%. Que é um resultado assim, fantástico em teoria dos jogos, cara. Perfeito. Esse, vamos dizer assim, do jeito que foi desenhado o Bitcoin, eu acho que quem está começando a entender o Bitcoin às vezes não tenha conhecimento total para apreciar todas as decisões que levaram à arquitetura atual, né? E como isso é tão revolucionário e eficiente para solucionar os problemas que era a intenção do Bitcoin solucionar mesmo. Então, incensurabilidade, ser antifrágil, ser uma rede antifrágil que pode ser atacada, enfim. Por isso que eu quis explorar isso, eu acho interessante. E uma coisa que eu também queria que você pudesse falar sobre isso é quais restrições essa filosofia descentralizada do Bitcoin, quais restrições coloca isso no sistema? Porque, por exemplo, se eu quero que todo mundo verifique tudo, ou seja, qualquer participante pode verificar por si todas as transações, todos os blocos, a prova de trabalho, quais restrições isso impõe do jeito que a gente vai pensar o sistema? Ou seja, se eu quero que qualquer pessoa possa fazer isso, eu também não posso exigir muita capacidade computacional, por exemplo, dessas pessoas, né? Porque eu não posso assumir que qualquer pessoa tenha um supercomputador para verificar essas transações, porque verificar essas transações vai exigir muito poder computacional. Então, eu vou escolher, na verdade, um jeito que o sistema não exija tantos recursos dos participantes para ele poder entrar na rede. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, assim. Então, questão do node ser pequeno, o blockchain não crescer tanto, as maneiras que o Bitcoin está pensando, a comunidade está pensando em escalar o Bitcoin. Acho que tudo isso tem a ver, né, com essa arquitetura descentralizada. Então, a restrição mais óbvia disso é que, como você falou, o participante mais lento vai limitar o que você pode fazer na sua rede. Porque se ele não conseguir processar ali e você simplesmente sobrecarregar ele, você não está fazendo nenhum benefício a ele, né? Ele vai ficar atrasado ali na rede. E, na melhor das hipóteses, ele vai ficar atrasado. Geralmente, ele simplesmente vai desistir. Então, você não consegue, todo mundo precisar acompanhar o que está acontecendo ali, você não consegue fazer muitas transações, porque para você processar o mesmo número de transações que a Visa processa, você precisa ter no mínimo um servidor igual da Visa. Porque o servidor da Visa é um negócio gigantesco, que nem todo mundo tem. Então, existem duas maneiras de você conseguir fazer isso. Ou você requer que os participantes tenham uma quantidade absurda de hardware, ou você distribui isso. E aí você quebra o trabalho que tem que ser realizado, o trabalho computacional ele tem que ser realizado, em vários participantes, que é mais ou menos como que a Lightning funciona. Tipo, o pagamento na Lightning, ele aciona no máximo ali, sei lá, 6 nodes na rede. Só esses 6 nodes sabem o que está acontecendo, o restante não faz a menor ideia. Perfeito. Assim daria para escalar sem precisar pedir recursos exorbitantes. Mas enquanto tiver a gente chama de estado global compartilhado, né, um estado da rede, que ele é global, todo mundo conhece o mesmo estado e ele é compartilhado porque todo mundo precisa ter ele, todo mundo precisa segurar ele. Enquanto você tiver esse estado global compartilhado, você tem esse problema. Você sempre estará limitado à parte mais fraca do seu sistema, que é aquele que tem menos recursos computacionais. A ideia do Satoshi no começo era que existisse as pessoas usassem nodos que a gente chama SPV, né, Simplified Payment Verification, que são os nodes leves, e tivesse um negócio chamado fraud proof, que é tipo uma prova de que uma fraude foi cometida naquele bloco. Então, se você chega num full node e pergunta a ele, você tem uma prova de fraude nesse bloco aqui, aí ele vai lá te falar, teve um double spend aqui. Só que elas não existem, a gente não conseguiu ainda chegar num jeito de fazer elas. E aí o Satoshi, ele pensava que as pessoas, elas iriam preferir, tipo assim, eu criei minha carteira hoje, supor que eu estou no bloco 700 mil, eu só vou verificar daqui para frente.
não daqui para trás. Só que Uhum. a gente existe um, tipo assim, hoje em dia a rede ela é um pouco diferente do que o Satoshi pensou. E uma das coisas que mais me atrai nela é que eu posso verificar a história completa, não só daqui para frente. Ele Perfeito. fala que a cadeia de trabalho anterior ao momento da criação da minha carteira seria uma testemunha, uma prova de que tudo estava certo, né? Porque colocou aquele monte de trabalho em cima, só então provavelmente por aquele monte de trabalho estar ali assumindo que 51% do hash rate está realmente trabalhando na chain honesta, não tem motivo para eu poder pensar que aquela chain não é certa. Mas as pessoas têm uma vontade, que eu também tenho, de simplesmente validar tudo, verificar tudo, para ver se não houve inflação no passado, que eu não confio em minerador chinês, não confio em desenvolvedor da Grã-Bretanha, eu quero verificar Legal. por mim mesmo. Então, Perfeito. algumas coisas que ele não previu que acabaram acontecendo, outras coisas que ele falou que ia acontecer e que ele não achou que ia acontecer e que acontece, é bem complicado falar sobre como que o BTC vai, vai se comportar ou deve se comportar, porque primeiro é uma coisa totalmente nova. A gente nunca tinha visto algo assim antes na história. E segundo, que cada pessoa tem uma maneira de pensar e o que ele quer na rede. Sim. Então, tem gente que não quer verificar, tem gente que quer. Então, o que você pode ou não fazer é uma zona cinza, sabe? Bem difícil você determinar o que dá e o que não dá para fazer. Interessante, interessante. Mas essa questão de todo mundo poder verificar tudo, eu sinto que é bem forte, né, culturalmente no Bitcoin. É, e acaba que você tem que assumir que o hardware acessível não é um hardware super caro, né? Porque senão se você acaba assumindo que você vai criar um sistema em que, beleza, os participantes vão verificar tudo, mas para verificar tudo você precisa ter um servidor, você acaba restringindo o número de participantes possíveis. Mas se você assume que para verificar tudo você só precisa de um Raspberry Pi, aí você consegue assumir que quase todo mundo consegue participar realmente, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, que eu imagino que eu já sei o teor da resposta, mas eu fiquei interessado em você poder elaborar é, ela mais a fundo. Que a pergunta é a seguinte: por que você resolveu focar no Bitcoin e não, sei lá, não se interessou por Ethereum, por exemplo? Eu acho que essa pergunta tem um pouco se liga um pouco com a minha última pergunta, então por isso que eu resolvi colocar ela aqui. Cara, o Ethereum, ele não me atrai de maneira alguma. Não, eu realmente, eu tentei, eu fiz um cursinho aí de Solid para poder aprender a programar, mas Uhum. realmente não entra na minha cabeça você colocar todas as cláusulas de um contrato em um computador super ineficiente. Então, ele nunca me interessou. Agora, por que eu não foco em alguma coisa que seja mais interessante, igual uma Privacy Coin ou alguma coisa assim? É, o BTC foi o único que fez toda a checklist. Eu consigo verificar, é simples, por causa, sou muito adepto do KISS, né? Keep it simple, stupid. Perfeito. Se começa a ficar muito complicado, provavelmente não vai ser seguro, ou vai ser difícil de garantir alguma coisa. E a mentalidade também, né? De tipo, baixa preferência temporal, de vamos ser produtivo, a própria mentalidade que está por trás do BTC acabou fazendo com que eu me interesse com ele, só com ele. Tipo assim, o que eu quero com ele, com o BTC, não é investir, eu não sou investidor, eu sou cientista da computação, sempre falo isso. Não tem nada a ver com Uhum. investimento. Então, o que eu quero é simplesmente um dinheiro que eu possa confiar, que realmente vai manter o seu valor com o tempo, que é uma das características de moeda, manter seu valor com o tempo, e que eu possa, de alguma maneira, participar disso, que eu consiga, sei lá, ajudar ou a fazer a política, ou a garantir que a política está sendo seguida, não estou simplesmente à mercê do mando e desmando de meia dúzia de pessoas. Perfeito. Então, o BTC é o único que tem isso.
É. O... Não, perfeito. O Ethereum, eu acho que, como você bem mencionou, você tem uma instituição ali no coração da coisa que me parece que é um outro banco central, né? Que tem uma turminha que toma decisões centralizadas e é muito diferente do Bitcoin nesse sentido. Para É, os mim caras, também, né? Desculpa, continua. Pode falar deles. os caras trocaram a política monetária 6 vezes, cara. Não tem outra Exato. coisa que eu mostrar. Perfeito. E outra coisa também que conecta com o nosso último assunto que a gente estava falando é que para rodar um full node de Ethereum, é, ninguém consegue fazer isso em casa, né? Você tem que ter o hardware certo e os contatos certos. E também quando foram tentar achar a oferta, a oferta de Ethereum, descobriram que ninguém sabe, que todos os players da rede chegam num número um pouco diferente um do outro. Não sei se você tem outras críticas técnicas ao Ethereum também, seria interessante ouvir. Eu tenho muitas críticas. É, a primeira é que é inseguro pra caramba, porque é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que está falando sobre isso. Você já viu alguma vez na sua vida o sistema, o core, não esses aplicativos, o core de um banco ser hackeado? O centro de um banco, tipo assim, Eu uma não parte. me lembro agora. Eu lembro de dados vazarem, esse tipo de coisa. Mas Sim, mas tipo assim, o registro não. pois é, e você já viu eles caírem, tipo assim, o centro mesmo de um banco? A É menos que seja falta difícil, de né? energia. É. Por que isso? Porque eles têm, na computação a gente tem vários paradigmas de programação, que Uhum. são, tem o orientado a objetos, o procedural, o funcional, lógico, acho que é programação lógica, né? E bancos, eles utilizam a funcional. Por que utiliza essa funcional? A funcional, ela parece argumentos matemáticos mesmo, parece você declarando uma função matemática, definindo axiomas e tal. E Uhum. você consegue fazer provas em cima disso. Você consegue provar que a sua aplicação não vai quebrar. Você consegue provar que a sua aplicação está certa, que ela é segura. Você consegue fazer isso. E você Perfeito. consegue achar bugs antes mesmo de testar a aplicação, porque o aplicativo assistente próprio vai te falar. Ele tem esse bug aqui, se você for lá e testar, você vai achar aquele bug, realmente. Então, existem várias peculiaridades ali desse tipo de programação, que ela tem que ser determinística, tem que ser um monte de coisinha ali que você tem que seguir. Uhum. E o Ethereum foi no lado contrário, tipo, o extremo oposto. Então, aplicações no Ethereum, elas são não determinísticas, o que significa que provavelmente existem cláusulas ali, existem jeitos de você executar aquele contrato que ninguém sabe que existe, e esse jeito pode simplesmente ser uma vulnerabilidade que ninguém pensou nela, e o Perfeito. contrato, uma vez foi feito o deploy, ele acabou, não tem como você mudar. Então, ela acaba sendo incrivelmente inseguro, também é incrivelmente ineficiente, porque a computação, o BTC ele não faz computação, né? O BTC que tem ali o que a gente chama de predicado, é uma fórmulazinha lógica que retorna verdadeiro ou falso, Perfeito. simplesmente isso, que retorna verdadeiro ou falso. Geralmente, o que a gente pergunta, essa pessoa ela tem uma assinatura válida para essa chave pública? Se sim, você está autorizado a gastar. Se não, você não está autorizado a gastar. É algo bem simples, algo que você pode ir reduzindo ali ao longo do tempo. A gente viu que isso está realmente reduzindo. Uma transação antiga era muito maior do que é hoje. Uhum. Enquanto computação, não. Computação é o contrário. À medida que a gente vai fazendo cada vez coisas mais interessantes, você precisa de mais dados, precisa de mais programa, precisa de mais recursos para executar aquilo. Então, ele tem uma tendência de precisar de cada vez mais recursos. E lembrando que, se eles querem ser descentralizados, eles têm uma componente quadrática ali, né? Porque você precisa executar todos os contratos em todas as máquinas. Então, você consegue imaginar o quanto de recursos seria É. jogado fora, basicamente, nesse tipo de coisa. Então, eu tenho várias críticas, não gosto, realmente, não é algo que me atrai. Perfeito. Eu até tinha anotado uma pergunta aqui na sequência sobre esse assunto e acho que você acabou respondendo quando você falou sobre essa coisa essa diferença entre predicado e computação. É muito interessante isso. Eu vou falar o que eu entendo sobre isso e eu queria que você completasse. Porque
muita gente fala, não, mas o Ethereum tem o smart contract, são os contratos inteligentes, e o Bitcoin não tem. Mas eu acho que, na verdade, quando você vai mais a fundo nessa questão, é muito mais sobre isso que você falou do que contratos inteligentes, né? Porque para mim o Bitcoin também tem contratos inteligentes, só que eles são nesse formato de predicado, que é só um tipo de verificação num script que você consegue garantir que vai terminar, né? Que vai terminar a execução dele. Enquanto o contrato inteligente do Ethereum é uma computação, então é algo que não tem as mesmas garantias do predicado do Bitcoin e não é escalável, né? Você computar descentralizadamente, né? É escalável você verificar validade de alguma expressão que você determinou. Mas computar descentralizadamente parece meio que uma loucura, assim, né? Parece que o pessoal do Ethereum tá vendendo um sonho pra galera que a galera não consegue entender. Não sei se você concorda. Sim, eu não acredito que eles consigam fazer daquela maneira que eles fazem. Para mim, o Ethereum não tem smart contract. O Ethereum tem computação compartilhada. É diferente, porque para mim um contrato que não é determinista não é um contrato. Maravilha. Eu acho que se você pegar a definição ai, como é que é o nome daquele cypherpunk lá, do criador desse termo? Nick Szabo. Zabo, isso, você pega a definição do Zabo lá, eu acho que não cabe no que o Ethereum faz. Perfeito. Então sua opinião é até que, na verdade, só o Bitcoin tem contratos inteligentes, o Ethereum não. Os forks também, né, eventualmente, em outros sistemas que parecem com o Sim. Bitcoin, mas que parece com o Ethereum, para mim não é smart contract, é computação compartilhada. E Perfeito. sobre a verificação, você consegue reduzir isso ao ponto que você pode verificar que a computação foi feita, mas não precisa realizar a computação, que seria computação verificável, né? Que é um ramo das provas de conhecimento zero knowledge Entendi. proof. Interessante isso. Interessante. Pô, mas legal. Esse tema, cara, é um tema que eu acho que quando você chega aí, você percebe que o Ethereum é meio falho, né? É uma das grandes críticas aí, mas até você chegar aí é difícil. Por isso que eu queria trazer esse tema à tona pra gente poder divulgar essa questão. Pô, legal. Cara, outra coisa que eu queria conversar com você pra gente explorar um pouco também é sobre o processo de contribuição do core. Como é que funciona, o que é um BIP, que muito se fala sobre BIP, e se você acompanha os BIPs do Bitcoin. Então, mas vamos começar com o que é um BIP. Um BIP, eles foram definidos, se não me engano, no processo em 2012, porque na época era uma zona, aí tipo, tinha o pessoal tinha uma outra implementação em Go, era Bitcore, que era uma implementação do Core também, só que em Go. E aí os caras ficaram batendo cabeça, porque um node achava uma coisa, o outro node achava outra, aí colocava uma feature no Core mesmo, que na época nem chamava Core, mas aí o B-Core ela não funcionava, precisava de uma maneira de padronizar aquilo ao longo de toda a comunidade e softwares que fossem ser desenvolvidos. Aí, se eu não me engano, foi o Luke que começou com isso, o Luke Dash Jr., não tenho certeza, mas aí eles começaram com essa ideia de fazer um Bitcoin Improvement Proposal, que é uma proposta formal. Ela é baseada em algo que é bem comum na internet, que é o RFC, o Request for Comment, que é tipo um documento técnico, que você explica como funciona ali em detalhes alguma coisa, e pessoas que queiram implementar aquilo vão falar, essa implementação está de acordo com RFC XXX. Aí a pessoa, lendo aquilo, sabe, tá, eu sei o que é RFC, eu sei o que você pode estar fazendo, e se eu quiser comunicar com ele ou integrar ele, eu sei como fazer, porque está escrito lá bonitinho na RFC. Então, a ideia foi trazer isso e começou as BIPs. Existem vários tipos de BIP, elas têm categorias, se eu não me engano, Meta Information, Consenso, Network e tem mais, Application. Se não me engano, são essas categorias. Aí depende do que você está fazendo, se for consenso, alguma mudança no consenso, hard fork ou soft fork. Network, que é o protocolo de comunicação entre os full nodes. Aplicação, seria tipo
coisas de carteira, igual o Hierarchical Determinant, ou o BIP39 das palavrinhas, ou Descriptors, PSDT, isso são aplicações. E elas são feitas exatamente para padronizar as coisas entre o ecossistema. Legal. Tá, então os BIPs, que são Bitcoin Improvement Proposals, as propostas de melhoramento do Bitcoin, é basicamente um documento técnico descrevendo a sua proposta para melhorar o Bitcoin de alguma maneira. E pode ser envolvendo o consenso, a rede P2P, ou métodos criptográficos. Existe uma variação aí de tipos de BIPs, é isso? Isso. Legal. Tá, mas o que, por exemplo, se eu quiser entrar lá no hoje e escrever um teste novo lá pro core, eu não preciso abrir um BIP para isso, né? O que define Não. algo que eu preciso abrir um BIP? Aí tem uma diferença aí, porque uma coisa é o código Bitcoin Core e outra coisa é a rede Bitcoin. Bitcoin é um protocolo para troca de valor entre múltiplas partes. E existem algumas implementações dele, e uma dessas implementações, que é a mais famosa por vários motivos, ela é a descendente direta do código do Satoshi. Ela também é mais otimizada, a que tem melhor desempenho, tem mais fácil de integrar e tal. Para você mexer na codebase do core em algo que não tenha reflexo fora do core, você não vai mudar no networking, você não vai mudar no consensus, você não precisa fazer uma BIP. Você vai colocar isso no core, no código direto. Se for algo, tipo assim, eu vou fazer uma feature na carteira que facilita a recuperação, talvez seja legal você fazer uma BIP para informar o standard. Foi o que o pessoal da Trezor fez, o pessoal da Satoshi Labs fizeram a BIP 39, que acabou sendo utilizada na comunidade toda. Ela não foi a primeira, a Electron tinha um esquema similar, só que eles foram o primeiro a escrever a BIP, então, como tinha a BIP, ficava mais fácil de fazer outras implementações usando ela. Então, se você quer escrever um teste, provavelmente isso é algo do código do próprio core, então você vai enviar e vai passar pelo processo de quality assurance, né? Verificação de qualidade, garantia de qualidade do próprio core, mas aí já é outra coisa. Para você fazer uma BIP, não tem muitos requisitos. O requisito, basicamente, é que que ela esteja na estrutura e que tem informações técnicas, se eu não me engano. É basicamente isso. Aí ela vai ser mergeada, adicionada lá no repositório Bitcoin/BIPs. Ela vai ganhar um número, ela pode ou não ser aceita. Ela ser aceita no repositório não significa ser aceita pela comunidade. Tem várias BIPs lá que estão rejeitadas. Se eu não me engano, 100, 101, 102, 103, se eu não me engano, elas são 3 possíveis são 4 hard forks que o pessoal queria fazer na época do Big Block lá em 2017. Elas estão lá ainda, mas estão como rejeitadas. Então, não tem receita de bolo para quando você deve escrever uma BIP, só que a BIP ela é algo que, tipo assim, ela está relacionada ao código do core, porque o core vai acabar implementando aquilo ali, mas não é dependente totalmente ali um do outro. Entendi. E, bom, beleza, imagina que eu escrevi a BIP, ou vamos usar um exemplo que existe, a BIP do Taproot, que foi a última atualização aí do Bitcoin. Beleza, escrevi lá uma descrição técnica da minha proposta, de como eu quero melhorar o Bitcoin. E aí, a partir daí? Bom, beleza, foi aceita lá no repositório, eu tenho um número, BIP tanto. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair na internet, convencer a comunidade que aquilo é importante, eu tenho que escrever um PR com a implementação em si. Quais que são os próximos passos? Se você quiser fazer uma mudança no consenso, isso muda. Se for em aplicação, não faz diferença nenhuma. Você pode aplicar a BIP lá, fazer a sua aplicação que você quer usar e pronto. Se for no consenso, aí já é um pouco mais complicado. É a parte mais difícil de mexer. E que tem que ser, né? Se você quiser mexer no consenso,
não existe não é uma regra, mas geralmente é bom você começar debatendo isso no lado técnico, com os desenvolvedores. Você faz isso geralmente na Mail.list ou no IRC. A Mail.list é tipo um fórum, só que com e-mails, você fica mandando e-mail para um endereço, ele fica distribuindo para todo mundo que tem inscrito na Mail.list. E o IRC é tipo um WhatsApp dos anos 80. É meio caótico, mas interessante. Aí você começa a conversar lá, debater com os devs, eles te dão possíveis alterações que você pode fazer, ou fala que sua feature é ruim e mesmo e pronto. E depois que você teve ali uma ideia com os desenvolvedores, fechou ali um draft da BIP, né? Você começa fazendo um draft, um rascunho, e aí depois que o seu rascunho o pessoal gostou, tá todo mundo de acordo, você submete ela lá, ela vai ser revisada lá pelos revisores do repositório, vai ser adicionada, e aí você tem que começar trabalho de convencimento mesmo. Vão convencer a comunidade de que isso é bom e que a gente tem que ativar isso. Porque se tiver só a mudança técnica lá, mas ninguém aceitar, você não vai conseguir fazer o soft core. Então é um trabalho político aí. Sei. Então você tem que, além de propor a mudança no consenso, você tem que convencer a galera, discutir, ouvir crítica, ouvir feedback, e isso demora alguns anos, né? Imagino. Por exemplo, o Taproot, se eu não me engano, quando foi a primeira ideia do Taproot? Você sabe? O e-mail inicial do Gregory Maxwell foi em 2017. A implementação foi em 2018, se eu não me engano, que eles estavam trabalhando nela já. Ela foi mediada no Core ano passado e agora foi ativada. Perfeito. 4 anos um processo para fazer uma mudança no consenso aí. E aí tem a questão do soft fork, né? Que é quando é ativada essa nova regra de consenso. Eu queria que você pudesse explicar o que é o soft fork e a diferença para um hard fork, por exemplo. Então, a rede, ela basicamente é um monte de gente conversando e concordando com o que eles acham que está certo. E a gente precisa que todo mundo concorde com a mesma coisa. Todo mundo chegue à mesma conclusão da rede, senão a gente tem uma rede que particiona, né? Igual aconteceu com o Ethereum recentemente. Então, você precisa fazer com que as pessoas verifiquem. Só que no BTC, como pela natureza dele, como ele não tem líderes nem nada do tipo, uma vez que as regras foram colocadas, elas não podem ser mudadas. Ou elas só podem ser mudadas se você tiver tipo 90% ou 100% dos participantes concordando com ela. Que aí todo mundo ia falar, não, realmente a gente pode trocar isso aí e pronto. Seria tipo algo, sei lá, tem um bug de segurança na rede e tem que fazer um hard fork para resolver. Provavelmente todo mundo vai ter interessado em resolver isso aí. Em fazer, né? Mas agora uma nova premissa criptográfica, igual é adicionada agora com o Taproot, um jeito diferente de fazer transação, isso não pode ser imposto nas pessoas, senão feriria toda a premissa de como ele funciona. Então, o que a gente faz para adicionar uma nova funcionalidade, a gente pega as regras e deixa elas mais estritas. Porque quando você faz elas ficarem mais estritas, as pessoas que estavam antes, elas não vão reclamar, porque tipo, para elas aquilo ali é válido, então pronto. Não tem problema. Mas as pessoas que estão atualizadas, que estão usando aquela feature, elas vão verificar as novas regras que foram colocadas por cima, as que fazem mais restrição. E aí, com isso, a gente pode adicionar essa nova feature. Por exemplo, o Segwit, que é a base de tudo que a gente está vendo hoje aí do Taproot e tal. O Segwit, ele usou um tipo de transação que os nodes veem como anyone can spend, todo mundo pode gastar. Ela não tem, tipo, não pede uma chave pública, uma assinatura com uma chave pública, alguma coisa assim. É uma transação que qualquer um que falar, eu quero gastar essa transação, consegue gastar. Por que ele usa isso? Porque os nodes que não atualizaram, que não querem usar o Segwit, e existem muitos nodes que não atualizaram, eles vão continuar vendo aquela transação como válida, vão aceitar o bloco e vão propagar o bloco, vão construir bloco em cima daquilo ali de normal, tranquilo, para eles nada acontecer. Então, eles não são obrigados a atualizar. Se fosse um hard fork, digamos que a gente introduziu o Segwit via hard fork, esses nodes que não atualizaram, eles seriam chutados fora da rede. Eles não conseguiriam
conversar com a rede, que eles iam receber uma transação que eles não conseguem entender, eles não sabem o que está acontecendo naquela transação ali, eles iam falar que aquela transação é inválida, só que ela não é inválida, ela é válida com a nova regra. Então, eles ficariam parados ali, se nenhum atacante tentar explorar eles, um atacante poderia criar uma cadeia paralela que seguisse as regras antigas e roubar deles ali, né? Tipo, fingir que fez um pagamento para eles ou algo assim. Sim. Mas aí a regra não seria retrocompatível, não seria opcional, o que é ruim. Não é o que a gente quer no BTC. A gente quer que tudo seja opcional. A única coisa que você precisa concordar são com as regras básicas do sistema, as regras que estão setadas em pedra e começaram com Satoshi. Então, isso é um soft fork. O hard fork seria se a gente fizesse do outro jeito, se a gente não permitisse que um node não autorizado continuasse na rede. Um soft fork, ele não é um fork, tá? Com fork com fork. Você tem a cadeia lá crescendo, um bloco em cima do outro. Um fork é quando, numa mesma altura, onde deveria ter um bloco, você tem dois blocos, e aí cria duas cadeias diferentes. Isso é um fork, uma bifurcação na rede. O soft fork, ele não é um fork, ele continua. Os clientes continuam todo mundo na mesma rede. Só que eles chamam de fork porque é cultural, o nome fork, mas é só uma mudança. Você está adicionando uma nova regra em cima de algo que antes era válido, agora existe uma nova regra para você validar aquilo, uma nova semântica ali. Legal. Então o soft fork ele restringe as regras para quem quer essas novas regras, mas não exclui as pessoas que não atualizarem seus nodes, né, suas regras. E enquanto hard fork vamos dividir aqui em duas redes, quem não seguir as novas regras tá fora dessa rede, começa a vir até duas moedas diferentes, né, como é o caso do Bitcoin Cash que aconteceu lá em 2017. Legal, bacana. E cara, tem alguma próxima grande mudança aí? Mudança não, mas algum BIP do Bitcoin que você tá de olho, que você tá animado, que você acompanha? Não sei. Tem tanto... Agora a gente vai falar mais de on-chain, né? Tipo, na rede principal. Tá. Porque também tem umas coisas do ecossistema aí que eu tô bem interessado, mas on-chain existe a BIP 118, que é o SigHash MP Cloud, que vai facilitar muito como a gente constrói Lightning, vai ficar muito mais fácil você recuperar o seu backup, vai ficar muito mais fácil você ter watchtowers para poder garantir que ninguém rouba os seus fundos, além de permitir um tipo de sidechain chamado state chain também, que é bem interessante. Essa provavelmente será a próxima. Ela não vai ter muito atrito, porque é só uma mudançazinha de opcode lá, nada muito grandioso. A gente já viu isso acontecer no passado. Depois de todo o turbilhão do Segwit, teve duas alterações que quase ninguém sabe que elas existiram, que foi o Check Time Lock Verify e Check Sequence Verify, que são usados na Lightning. Eles passaram rapidinho, foi questão de meses ali, já estava ativado. Esse provavelmente, BIP 118 também vai ser fácil. Esses mais estruturais é que são mais difíceis, igual o Segwit ou o Taproot. São bem mais complicados. Existem algumas pessoas... O pessoal está aventando a possibilidade de se colocar um tipo de linguagem que ela chama Simplicity. Ela é uma linguagem, a gente chama gramática tipo 2, se eu não me engano. Ela entraria nessa parte da programação determinística, com prova de segurança e tal. Só que eles queriam trazer ela para um chain, mas não para fazer a ideia furada do Ethereum de colocar todos os contratos on-chain. A ideia deles é fazer... imagina que a Lightning consegue executar contratos arbitrários. E esses contratos seriam forçados na blockchain. Então, o contrato simplista só seria executado se houvesse um desentendimento entre as partes lá e eles quisessem fazer um settlement. Então, você poderia fazer uma rede com a Lightning, uma rede de canais de pagamento, ou usar algum outro tipo de técnica, que o pessoal chama de rollout, que é você executa a computação, só que só coloca o resultado dela final, o último resultado, de volta para o blockchain. O restante da computação fica tudo de fora. E aí você conseguiria fazer contratos mais gerais no BTC, mas não arbitrários, que aí você acabaria gerando problemas de segurança de novo. Mas ainda
ainda tá tipo incipiente, vendo se tem, se vai fazer. Eu ouvi falar recentemente que eles vão fazer uma Signet, que a Signet é tipo uma rede de teste, pra você testar novas features. Aham. Eles iam fazer uma com um negócio chamado Starks, que é uma Zero Knowledge Proof, que Tá. com Starks você consegue fazer aquele negócio que eu falei lá de você prova que a computação foi executada, mas não mostra o que eram os dados e nem o que era a computação. Você só mostra que esse resultado Entendi. está correto. Uhum. Seria legal também ter algo nesse sentido de Zero Knowledge. E tem um negócio também que a gente debateu lá no Meetup, que é o Tap Lift Update Verify, que permitiria um negócio chamado Covenant, que é tipo um script que ele só pode ser gasto por um script equivalente. Tipo assim, quando eu crio o output, ele só pode ser gasto para um certo tipo de transação. Eu já limito qual a transação aquele output pode aparecer. Então, o pessoal usa isso para fazer, eles chamam de cofres, sistema de herança, sistema de... Entendi. Então quando você tem um output, você só pode gastar ele de algumas maneiras, é isso? Você determina quais são Isso, essas maneiras. tipo, ele limita ali qual que é, tipo assim, só pode enviar para esses endereços aqui. Então, se alguém Hum, pegar a sua chave, ele não consegue mandar para o endereço dele, ele só consegue mandar para aqueles endereços ali que são especificados. isso é incrível para segurança, né? Porque alguém pode te coagir a transferir tal outputs, mas você fala, tá bom, mas eu só consigo transferir para esse outro endereço que as chaves estão em outro lugar, outra cidade, ou qualquer lógica desse tipo, né? Para segurança é muito bom isso. A descrição original veio com um exemplo de um cofre, que era tipo assim, você precisava, para você usar os fundos do cofre de maneira arbitrária, você tinha que primeiro abrir ele, entre aspas. O que é abrir o cofre? Mandar uma transação on-chain e manda para um outro script. E esse script ele tem um time lock dentro dele. Você não consegue, tipo assim, mandar a transação que abre o cofre e em seguida mandar uma outra transação. Você tem que esperar um tempo. Perfeito. Só que a mágica do cofre é o seguinte: ele tem uma outra chave, e essa outra chave ela é uma chave root, ela consegue fazer qualquer coisa. Ela não depende do time lock. Tá. Então, a chave que gastaria do cofre, normalmente, é a sua chave hot, aquela que você deixa no seu dispositivo ali, no seu notebook, no seu celular, ou qualquer lugar. Uhum. E essa chave root, essa chave que consegue ser qualquer coisa, você deixa ela cold, deixa ela para lá. Então, se um atacante tivesse acesso à sua chave hot, ele iria tentar abrir o cofre. Quando você vê que ele está tentando abrir o cofre, que você sabe que não é você que está tentando, algum atacante, você vai lá no seu cold storage, pega a sua chave cold, pega os fundos antes que o atacante consiga fazer a transação. Interessante. Aí Caraca, depois, incrível. você usou os fundos e quer fechar o cofre de novo, você manda uma nova transação que vai fechar o cofre de novo, e aí depois teria que abrir de novo para usar. Pô, bem legal. Incrível. E aí, quando eu te perguntei o que você estava animado com o Bitcoin, você falou, vou responder sobre as coisas on-chain. Mas você falou que tem coisas do ecossistema também, que você está super animado, que não é exatamente essas coisas do protocolo mesmo. Queria que você pudesse falar um pouco disso também. Tem várias coisas legais acontecendo. Eu sou um advogador, não sei, alguém que advoga pelas guide chains, seria uma maneira de lobista, sei lá, né? Para fazer um lobista, um lobista do guide chain que adicionar sidechains ao BTC. Então, tipo, todas as features que alguém acha legal em shitcoins aí, você conseguiria fazer usando o BTC e a segurança do BTC, que é fantástico. E de maneira descentralizada, não precisaria fazer uma federação igual igual é a Liquid. da blockchain Liquid. Mas você consegue fazer uma sidechain descentralizada? Eu consigo entender que, por exemplo, a Lightning é uma sidechain descentralizada. Mas existem outras propostas para fazer coisas parecidas, é isso? Sim, com a Drive Chain você conseguiria fazer sidechains descentralizadas, elas seriam asseguradas pelos próprios mineradores do BTC. Que interessante. Bacana. É bem interessante. Aí o camarada lá que desenvolveu ela, ele está desenvolvendo uma sidechain, que ele tem uma rede de teste, né? Aí ele tem uma sidechain que é tipo uma cópia da Zcash, é uma privacy coin famosa. Aí você consegue usar
BTC ali na rede do Zcash dele, ele chama de Zside, e consegue ali anonimizar essas BTC. Bem interessante a rede que ele fez lá. Ele tem uma rede de Big Block lá, para quem quiser fazer transação chain. Então, é bem interessante. Pô, que legal. E tem também um projeto chamado RGB. Ele é muito difícil de se entender como ele funciona. Eu precisei quebrar a cabeça por uns 4 meses para poder entender como que ele funciona. Mas ele é tipo uma quebra de paradigma total, cara. Eu falo que ele é o Ethereum que funciona, porque eles distribuem a computação, você não precisa juntar, centralizar tudo numa blockchain, que é uma ideia que, para mim, eu acho ridículo isso. Sim. Então, tipo assim, se você quer usar um cartório, você não precisa validar o token de gatinho de fulano ali, porque no Ethereum é assim, né? Você quer usar o cartório, você tem que validar os tokens de gatinho também. Tudo está no mesmo blockchain. Com a RGB, isso não existe. Então, você consegue fazer isso de maneira independente e você só se preocupa com aquilo que você está usando. O restante, dane-se. Além de... Tem a State Chain também, que precisa da BIP 118. Acho que é bem legal essa ideia de sidechain. Na Lightning tem algumas coisas legais. Eu acho que o Trampoline Routing, que é tipo, ao invés de você calcular a rota para pagar, porque quando você vai pagar alguém na Lightning, você precisa calcular uma rota para aquela pessoa, né? Passa pelo node do Miguel, passa pelo node do João, aí chega na outra pessoa que eu quero pagar. Com o Trampoline, aí quando você está rodando isso no Raspberry, pode ser que seja lento, porque esses algoritmos de roteamento e gráficos, eles são bem lentinhos, são bem ruins. Com o Trampoline, você teria um serviço que faria esse roteamento para você, você paga uma taxinha para esse serviço, só que esse serviço ele é trustless, você não precisa confiar nele, existe todo um contrato ali por trás que faz com que, se ele não chegar com o pagamento até o final, ele não ganha o dinheiro dele e não consegue te roubar. Eu acho interessante porque isso possibilitaria usar Lightning de maneira 100% não custodial no celular ou algo do tipo, sem ter um node, que é uma barreira de entrada para algumas pessoas ainda. Resin-DV Routing também, que é baseado em como o Tor funciona, e ele traria mais anonimidade. Hoje, quando você vai receber na Lightning, você expõe a sua chave pública. Então, aquela outra pessoa sabe qual que é a chave pública do seu node, consegue ver quais canais você tem e tal. Com essa técnica de roteamento, a pessoa não conseguiria descobrir qual que é o seu node, não conseguiria linkar você com o seu node. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que se conseguir fechar isso na Lightning, eu acho que a privacidade da Lightning vai ser incrível, vai ficar muito bacana. Junto com uma outra feature que está vindo aí junto para a Lightning, que é o PTLC, que vai usar uma maneira melhor para pagar os pagamentos. PTLC e esse Resin-DV Routing, eu acho que vai deixar a Lightning muito privada, a Lightning vai conseguir competir de frente com Privacy Coin grande aí, em nível de privacidade. Além de otimizar, esse PTLC mesmo vai deixar muito mais fácil fazer a propagação dos pagamentos, vai diminuir o tempo entre os pagamentos. Pô, incrível. Eu espero que esse episódio sirva para as pessoas perceberem que Ethereum não é uma boa ideia e também perceberem que Bitcoin tem muita inovação acontecendo, né? Porque muitas vezes rola esse papo mainstream de que o Ethereum não tem nada acontecendo, o Bitcoin não tem nada acontecendo, o Bitcoin não tem inovação, a inovação está no Ethereum, DeFi, mas quando você olha de perto, como você olha muito bem de perto, é claro que isso é um mito, né? No Bitcoin tem muita inovação. Tem muita coisa interessante acontecendo e isso aqui que eu citei, eu lembrei, assim, muito mais coisa além disso. Lembrou de cabeça. Mas já é impressionante sua memória, porque a quantidade de coisa que você trouxe aí, cara, porra, incrível. E você não pensa em virar contribuidor, se dedicar a isso profissionalmente? Como que é a sua relação em relação a isso, assim, você profissionalmente se envolver com o desenvolvimento de Bitcoin e projetos open source do Bitcoin? Cara, é um objetivo que eu tenho, algo que seria interessante. Eu ainda não sou, porque, como eu disse, tem nem 2 anos ainda que eu estudo.
comecei a estudar essa parte mais de programação mesmo tem pouco tempo. E eu também tenho meus projetos, eu ainda estou na faculdade, eu tenho uns projetos aqui na faculdade que são bem interessantes, são coisas que eu gosto muito de fazer. Mas eu tô, tipo assim, criando networking, indo nesses grupos de estudo e tal, porque se surgir uma oportunidade e alguma coisa assim, eu iria sem pensar duas vezes. Bacana, bacana. E na academia aí, entre aspas, na faculdade, você vê algum interesse em Bitcoin das pessoas da faculdade, mesmo professores, essas pessoas? Como a gente é Ou muito só da ciência da alunos? computação, a gente é da ciência da computação, os professores acabam falando assim, tal, tendo curiosidade, mas acho que não falam muito comigo, porque eu também não falo muito disso. Eu Entendi. evito falar Mas você que não eu vê estou muito envolvido. pesquisa, né, na área, assim, dentro da faculdade? Aqui no Brasil é muito raro. Lá no o lugar forte disso é no MIT e lá nas universidades de Londres. Lá o pessoal faz muita pesquisa sobre isso. Aqui no Brasil é mais fraco. Entendi. É, bom, eu acho que normal também, né? O que a gente pode fazer é tentar mudar isso. Mas acho que sempre vai ter mais gente pesquisando mesmo nesses outros países. Pô, legal. Legal, Davidson. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Acho que esse papo foi super alto nível. Eu consegui te acompanhar aí nos detalhes técnicos até onde eu pude também. Mas acho que mesmo quando eu não consegui, você deixou belas referências aí para os ouvintes quando quiserem pesquisar mais. É, E cara, parabéns, parabéns, porque você disse que tá 2 anos estudando só e pro seu nível de conhecimento realmente é impressionante. É, Bom, vou pedir para você deixar uma indicação de leitura aí para os ouvintes, por favor. Eu não lembro se alguém já falou, se alguém já falou, se não falei que eu falo outro, mas é The Ethics of Money Production. Tipo, Perfeito. a ética da produção de dinheiro. Eu não sei se tem ele em português, eu nunca vi, mas nas palavras do próprio Derde lá, é um livro sobre Bitcoin que foi escrito antes mesmo do Bitcoin existir. Ele fala sobre o poder o poder que ter a impressora na mão traz e como se corrompe as pessoas e como as pessoas criam um mundo mais injusto com base nesse poder. Então, eu acho que é indispensável você entender por que a gente precisa tirar a impressora da mão desse grupinho de pessoas aí, que eles que estão fazendo mal para a sociedade. Perfeito. Então é A Ética da Produção de Dinheiro, The Ethics of Money Production, e o autor é Jorg Guido Husman. Esse livro, cara, já ouvi falar dele muito bem, muitas vezes. Acho que eu preciso tomar vergonha na cara e ler É ele ótimo, é finalmente. ótimo. Show. Valeu, Davidson. Você quer deixar é, onde o pessoal te acha? Eu sei que você não tem Twitter, mas sei lá, lá no Discord ou algum outro canal. Eu estou muito lá no Discord, foi tipo onde que eu fiquei conhecido, entre aspas, porque eu não sou tão conhecido assim, mas foi lá que a maior parte das pessoas me conheceram. E eu estou nos meetups também, que acontecem, eu acho que primeiro, quarta ou quinta do mês, alguma coisa assim. Eu sempre estou lá para poder conversar sobre os temas mais recentes do BTC, mesmo para quem não é técnico, eu acho interessante chegar lá, ver tudo que está acontecendo, ver as novidades e acabar com essa historinha aí que você falou, né, de que no BTC não acontece nada. A gente fica lá umas 2 horas debatendo sobre o que está acontecendo só no último mês. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando.